E aí um fato importante nisso. Lutero, inicialmente, não pretendia uma ruptura com a Igreja Romana. Tem um fato que está desaparecido do nosso cotidiano, dos estudos, da história das religiões, que é o chamado cristianismo primitivo, não é? Que é muito diferente a comunidade cristã que se forma, chamado cristianismo primitivo, que é muito diferente do cristianismo igreja, diferente do cristianismo igreja oficial do Império Romano. Então você perceba aqui que no cristianismo romano tem 3 fases. Cristianismo primitivo, o cristianismo instituição e o cristianismo igreja oficial do Império Romano. Então vocês percebam aí que há alterações significativas no comportamento do cristianismo romano, não é? Do cristianismo cristão, não é? Romano, não é? Então a Igreja Romana procurava, a exemplo, o que Lutero faz? A exemplo do humanismo evangélico, promover, evangélico significa da Bíblia, não é? Não é o evangélico hoje, porque hoje os protestantes se chamam evangélicos, tentando recuperar essa mística do cristianismo primitivo. Só recuperar a mística, porque hoje grande parte, ou a quase totalidade das congregações evangélicas, né, são a negação do evangelho, são a negação das ideias iniciais, veja, das ideias iniciais de Lutero, não é? E aí tem uma diferença, as ideias iniciais de Lutero e posteriormente com o deflagrar da reforma protestante, não é? E das guerras camponesas, onde Lutero muda de atitude. Não é? Então ele aqui procurava exemplo do humanismo evangélico, do cristianismo primitivo, promover a reforma do catolicismo. Veja, ele queria o catolicismo romano, adequando às condições econômicas, sociais, políticas, filosóficas, teológicas existentes naquele momento e dotando-o da capacidade de responder aos questionamentos resultantes da crise de fé. Lutero, inicialmente, buscava uma igreja cristã romana, porém liberta da usura, das riquezas, da simonia, das indulgências, não é? Da prevaricação, não é? Ou seja, daquilo que ele compreendia que eram os males existentes na igreja romana. Daí ele vai apresentar suas famosas 95 teses reformistas na igreja romana, né? As críticas de Lutero, apresentadas como restrita a aspectos teológicos, aparentemente aspectos teológicos, mas isso vai ter suas dimensões políticas, econômicas, inclusive militares, né? Condensadas nas 95 teses, são afixadas em 1517 na igreja de Wittenberg, condenando a venda de indulgências, de relíquias sagradas e simonia. Quando fala de indulgências, vocês entendem claramente. Relíquias sagradas, não é? Segundo o Erasmo de Roterdã, se juntasse todas as relíquias, pedaços de madeiras, né, da cruz, não é? Ou de locais que Cristo circulou, e principalmente da cruz, seria possível construir uma arca de Noé, não é? Dada a falsificação dessas relíquias sagradas. Mas rendia bom dinheiro, né? E para aqueles que compravam as relíquias, era a certeza da salvação eterna. E da simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos, não é? Então era muito comum também nesse período, né? Por considerá-las inúteis para a redenção e a salvação da alma. Aí veja, aqui já se manifesta nitidamente a grande preocupação de Lutero, que é a redenção e a salvação da alma. Essa é uma angústia que persegue Lutero por toda a vida, principalmente na primeira fase da vida. Ela é crucial, ela é uma vida angustiante. Tem um filme aí que acho que está também no YouTube, chama Lutero. Ele transmite um pouco essa angústia de Lutero com a busca da redenção e da salvação da alma.
né? Claro que inicialmente dele, e vai transformar isso aí em uma nova forma de ver o mundo através da religião. Em reação, em 1518, o Papa excomunga Lutero. Carlos V, que é um imperador católico, na expectativa de uma reconsideração de Lutero, porque aqui deixa eu fazer uma observação, a gente fala excomunga, não é? Excomunga é uma palavra, mas tem um resultado, um efeito devastador. Significa, se for excomungado, não é? Vai para o inferno, depois da vida vai para o inferno, vai arder lá nas taxas do Lúcifer, ardentes do Lúcifer, não é? Pode ser preso, dependendo do crime, não é, que tenha cometido, pode ser, e é imediatamente isolado, né? Ou seja, é o inferno, ironizando, né? Quer dizer, a excomunhão é o inferno na terra, na vida, e é o inferno depois da vida, não é? Então, essa excomunhão ela tem um efeito devastador sobre as pessoas, sobre os indivíduos que são excomungados, não é? Porém, Carlos V vai tentar uma reconciliação e convoca uma dieta na cidade de Worms. A dieta, como eu já disse para vocês, fiz questão de colocar aí, reúne o quê? Reúne os poderosos. Reúne os poderosos. Sobre a presença de Lutero deveria, o quê? Perante essas autoridades, esses nobres, ricos e representantes da igreja, rever a sua posição. Aqui eu destaco um ato movido pela sua fé, pela busca da salvação, um ato de extrema coragem de Lutero, que perante essa dieta dos poderosos, diria assim, qualquer um tremeria, né? Tremeria, perderia a palavra, e ele conscientemente, né, ele reafirma as suas ideias, reafirma a crítica à igreja e passa a pregar abertamente a destruição da igreja. Ele radicaliza a partir dessa reunião da Dieta de Worms, ele reafirma e radicaliza as suas posições, né? Acreditando e propagando ser a Igreja Romana uma expressão do anticristo. Diz que Roma é um bordel e um Papa um pecador, um servo de Satã. Olha aí lá quando eu disse da primeira interpretação sobre Maquiavel, da demonização de Maquiavel, Lutero já faz isso com relação à Igreja Romana, né? Ou seja, a Igreja Romana é uma expressão organizada do anticristo. Roma, que é a cidade sagrada, é um bordel. E o Papa é um pecador, é um servo de Satã. Vocês vejam que há uma radicalização aqui profunda nesse sentido, né? Então, nesse primeiro período, Lutero deu livre curso a toda a sua veemência e ao seu temperamento de um camponês vigoroso. Ele não fugia ao debate, ele encarava o debate, ou seja, ele foi à luta, ele foi à guerra das ideias, a guerra das ideias religiosas. Se sua fúria, a dos padres, veja o que ele diz, isso aqui está as piadas porque é de Lutero. Se sua fúria, a dos padres romanos, tivesse de continuar, parece-me que seria o melhor conselho e remédio esmagá-la pela violência. Olha aqui, esmagá-la pela violência, armando-se reis e príncipes para atacar essa gente daninha que envenena o mundo inteiro e com ela acaba pelas armas e não por palavras. Ou seja, além dele radicalizar a sua verbalização, ele já passa a conclamar, ele já busca adeptos, não é? E aqui destaco o caráter de violência, não é? Que ele passa a pregar contra o clero romano, não é? Estou destacando isso aqui porque a frente muda de posição, não é?
Não castigamos os ladrões com a espada? Os assassinos com o garrote e os hereges com o fogo? Por que não atacamos esses mestres da perdição que são os papas? Não é? Cardeais, bispos e toda a gentalha da Sodoma romana. Não é? Da Sodoma romana. Então veja a caracterização que ele faz aqui. Ó. Não é? Isso aqui é um campo fértil para o surgimento lá da primeira interpretação sobre o príncipe de Maquiavel. Não é? Que nós já vimos. Não é? Por que não atacamos com toda a classe de armas e lavamos nossas mãos em seu sangue? Não é? Então vocês vejam aqui que ele, na sua busca da salvação, na fé, ele, ao descobrir a graça divina, ele passa a se considerar eleito, o escolhido. Então, como escolhido, não importava o mundo que ele circundava, importava a sua fé, suas convicções. E ele passa a se considerar, não é, com a obrigação de erigir uma nova religião, uma nova igreja. Não é? E para isso, para erigir essa nova fé, princípio da fé, tem que destruir aquela existente. E se destrói pela violência. A crítica de Lutero à Igreja, no fundamental, procura eliminá-la como a expressão terrena dos ensinamentos divinos e intérprete do caminho para a salvação eterna. Porque ele já tinha chegado à compreensão de que a graça divina, a salvação, não proveria do exterior do indivíduo, que estava no indivíduo. Então, o responsável pela salvação era a graça divina, porque ele era o escolhido, e, claro, sendo o escolhido, ele devia desempenhar as atividades para reafirmar a sua fé. Não é? A salvação não poderia ser alcançada através da obediência aos ensinamentos da igreja ou da compra de indulgências. Isso por quê? Veja aqui. Deus, esse elemento aqui é importante, Deus fixou o destino do homem por toda a eternidade. A uns, conforme lhes apraz, concedeu a graça de crer em Cristo, predestinando-os à salvação. Lutero resolveu seu grande drama existencial e de fé quando ele chegou a essa compreensão aqui, ó, que é a graça divina. E a graça divina independeria daquilo que ele estava fazendo, porque ele já tinha sido escolhido, ele era predestinado. Então vocês imaginam, nesse contexto, uma pessoa com essa convicção, enfrenta Deus e o diabo, não é, na terra do sol, não é isso? E outros, não lhes foi destinado o recebimento desta graça, e seu destino é cair em danação. Ou seja, aqueles que são adeptos e seguidores da igreja cristã romana, não são escolhidos, não estão destinados a receber a graça. Portanto, o quê? Estão condenados à danação. Então, ele não está condenado, porque ele recebeu a graça. E a sua missão é ampliar esse universo, esse número de indivíduos, de pessoas que foram escolhidas por Deus e receberam a graça de Deus. Não é? Ao homem predestinado, cabe apenas cumprir os desígnios divinos, não lhe sendo possível fugir ao predestinado. Então, veja, há uma determinação divina, não é possível fugir dela. Não é? A natureza, aqui tem um outro aspecto que ele se assemelha a Maquiavel, não é? Que para Maquiavel o homem é egoísta, não é? Egoísta. A natureza é para Lutero inevitavelmente má e viciada. Veja, a relação de ser escolhido, da graça divina, e a natureza é inevitavelmente má e viciada. E aí veja, o que vai dizer? Adão, ao pecar, corrompeu o livre-arbítrio. Ou seja,
Adão, ao comer a maçã da Eva, né, rompeu o livre-arbítrio. Não existe mais o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi que Adão e Eva tiveram. Ao cometer o pecado, acabou o livre-arbítrio. Não é? E por seu erro, ou ao erro de Adão, o homem é mau para todo sempre. E, portanto, só pode querer e fazer o mal. Essa sentença é extremamente dura, né? Só pode querer e fazer o mal. Só a Deus Todo-Poderoso é possível conhecer. Ele é onipresente, então ele conhece por toda a eternidade aqueles que são eleitos e os rejeitados. E em sua bondade concede sua graça aos que ele escolheu, enviando-lhe seu Filho Jesus Cristo para salvá-los. Pegando essa frase aqui, hoje tem muitos que se acreditam detentores da graça divina, não é? E claro que sendo eleito, não é? E ele vai o quê? Vai procurar o quê? A salvação, né? Tem vários templos por aí que estão procurando a salvação, né? A salvação no bolso, né? Daqueles que têm a capacidade de verbalizar isso. A graça divina, como a força irresistível, leva o homem, o indivíduo, mesmo contra sua vontade, a querer e praticar o bem. Assim, o homem não possui o livre-arbítrio que foi rompido por Adão ao comer a maçã da Eva. Não é o Senhor, o homem não é o senhor dos seus atos. É sim servo do início ao fim e é um simples joguete da vontade divina. Daí então vocês imaginam, não é, a força dessa fé pregada por Lutero. A força da fé existente hoje para convencer pessoas humildes a sacrificar a sua vida para enriquecer esses sábios da fé que estão por aí soltos. Através da graça concedida aos eleitos, ao indivíduo, Deus, ao atribuir-lhes o mérito de Jesus Cristo, o salva do pecado, da corrupção e da podridão. Será que Deus está salvando esses que estão sendo processados, construindo templos e se enriquecendo em nome da fé, nos dias de hoje? Não é? Cabe uma pergunta, né? Mas a resposta a isso é impossível de responder, porque isso seria depois da vida. Não é? O homem mau e pecador não se salva por vontade própria. Suas ações e obras não são importantes em sua salvação. Isso porque só a fé o salva. Deus é o responsável e age sem qualquer colaboração humana. Ele é onipotente, onipresente. Não é possível, pois, aos rejeitados salvarem-se através de boas ações. Não é? O livre-arbítrio pregado pela Igreja não passa de palavra, é apenas uma ilusão. Você imagina a grande maioria da população mundial que professa outras religiões ou não professa nenhuma religião ou são ateus? Vão para o inferno, né? Vai faltar espaço, né? Vai faltar espaço, né? Dentro dessa visão aqui, né?